E hoje pela manhã, então, eu gostaria de falar um pouquinho, desse tema, as pessoas que nós evangelizamos hoje, Hoje à noite eu vou falar um pouquinho também sobre isso, sobre a nossa identidade e também sobre a nossa missão. A minha intenção, então, nessa manhã é mostrar, assim, de maneira bem clara e bem simples, bem objetiva, como é que nós devemos lidar com as pessoas que nós vivemos nos dias atuais, entendendo esses pressupostos, entendendo como nós vamos lidar com essas pessoas, isso então pode nos ajudar na nossa missão de evangelizar, de falar do amor de Deus para essas pessoas, tá? Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer aqui, deixa eu só, isso. Liguei aqui, Mateus. Ok, pronto. Primeiramente, então, o que a gente precisa definir é o que é a evangelização. Então, às vezes, nós podemos ter uma compreensão equivocada do que é evangelização. Você poderia, então, sugerir o que você entende do que seja a evangelização? O que é evangelização para você? Falar da salvação, a dona Joemi está sugerindo ali. Ok. Alguém quer dar uma outra sugestão sobre a definição do que é evangelizar? Dar o testemunho. O que mais? Vocês estão tímidos hoje? O que foi? Não tomaram café? Hã? O que vocês sugerem como evangelização? Ó, a dona Joemi está dando um show aqui em vocês, hein? Vocês estão tudo calados e ela está aqui falando. Hã? Ok. Então deixa eu confundir um pouquinho mais a cabeça de vocês. O que é uma pessoa ou o que é um país evangelizado? Isso, em que sentido? De que maneira? Isso, tá? Exatamente. Então veja, a primeira definição tem a ver com o que a Juliana Barbosa disse ali. Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, Ele agora oferece perdão, o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. Então, quando a gente fala da evangelização, evangelização não é apenas entregar um folheto, não é você dar o seu testemunho pessoal. Você pode dar o seu testemunho pessoal, mas isso não é evangelização. Evangelização não é apenas você dizer para a pessoa, olha, Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida, ou simplesmente dizer para essa pessoa, olha, vem para a minha igreja. Evangelizar é você apresentar a estas pessoas o estado, então, em que elas se encontram, que é o estado de pecado, de separação de Deus, e apresentar a essas pessoas, então, a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de que Cristo, Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que Ele pudesse, então, oferecer o perdão e o caminho da salvação. Então, é você levar esta pessoa à compreensão dessas coisas. Tá, não estou dizendo que ela vai aceitar isso, eu não estou dizendo que a partir disso ela vai automaticamente receber o Evangelho e vai dizer, puxa, eu não sabia disso, então eu quero ser crente. Pode ser que ela ouça tudo isso que eu acabei de dizer, e ela simplesmente diga, olha, eu entendi, mas eu não quero ser um cristão, eu não quero receber a Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Mas a evangelização inclui estas coisas. Nós precisamos, então, apresentar a obra de Cristo a essas pessoas, de tal maneira que essas pessoas, elas tenham uma compreensão de que elas são pecadoras e de que elas precisam, então, da salvação em Cristo Jesus. Isso, então, é evangelizar.
Então, por isso serve, inclusive, para algumas vezes nós tomarmos alguns parâmetros, né? Então, às vezes a gente se pergunta assim, até quando eu devo falar de Cristo para uma pessoa? Né? Você já passou por essa situação? Puxa, eu já falei tanto de Jesus para essa pessoa, eu já falei tanto a respeito do Evangelho para essa pessoa, que eu acho que eu não tenho mais o que falar para ela. E às vezes é isso mesmo. Às vezes você já falou tudo do Evangelho. Você já falou para ela sobre o seu estado de pecado. Você já falou para ela sobre a necessidade, então, dela, que ela tem de um Salvador. Você já apresentou para ela o plano da salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele oferece salvação gratuita. Não é pelas obras, não é por nossa bondade. Você já apresentou esse plano da salvação de maneira coesa, concisa, clara para essa pessoa, e essa pessoa continua dizendo que não quer. Então, talvez seja um momento da gente dizer, olha, eu já encerrei o meu papel aqui de evangelista, eu já apresentei o evangelho para essa pessoa de maneira muito clara. O que ela está fazendo a partir de então é simplesmente rejeitando o evangelho. Tá? O John Stott, né, ele vai dizer o seguinte, olha, evangelizar não significa ganhar convertidos, significa apenas anunciar as boas novas independentemente dos resultados. Evangelizar é propagar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras. E como Senhor que reina, Ele oferece agora o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Tá? Então, isso é evangelização. O ponto importante aqui que John Stott menciona é, evangelizar não é ganhar convertidos. Porque, como eu mencionei agora há pouco, às vezes você apresenta o plano da salvação e a pessoa diz, olha, eu agradeço, eu entendi o que você quis me expor aqui, mas eu realmente não quero o evangelho de Cristo. Tá? Além disso, então, nós podemos fazer uma outra citação, e eu vou pedir, então, para os irmãos lerem para mim também essa definição do que é evangelização. Vamos lá? A evangelização... Algumas dessas coisas são corretas e boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deve ser confundida com a evangelização. Vamos lá? Evangelizar é declarar com a autoridade de Deus o que Ele fez para salvar pecadores, é advertir os homens quanto à sua condição de perdidos e direcioná-los a arrependerem-se e a crerem no Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quando a gente então pensar no estado então do ser humano. Mas aqui dá para a gente já entender, né? A evangelização não é simplesmente você chamar alguém para a igreja, é muito mais do que isso, né? Não é simplesmente você dizer para a pessoa, olha, Jesus salva, ou Jesus te ama. É muito mais do que isso, né? Dá muito mais trabalho apresentarmos então o evangelho desta maneira. Talvez um versículo bíblico que deva nos chamar a atenção é aquilo que Paulo então fala lá em 2 Coríntios capítulo 2, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para com aqueles então que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Tá? Então veja aqui que a evangelização tem a ver com isso. Cheiro de vida para a vida, mas cheiro de morte para a morte. Tá? A evangelização tem, tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que nós anunciamos vida para as pessoas, caso elas rejeitem, elas vão receber morte. Tá? Então é isso que o apóstolo Paulo
Ele está dizendo aí para nós, tá? Além disso, então, a nossa presença cristã no mundo é indispensável à evangelização. E o mesmo se dá com aquele tipo de diálogo e propósito, ouvir com sensibilidade a fim de compreender. Mas a evangelização propriamente dita é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a vir a Ele pessoalmente e assim se reconciliarem com Deus, tá? Além disso, nós podemos afirmar o seguinte, né? Ao fazermos o convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Nós vamos falar sobre isso, tá? Jesus ainda convida todos os que queiram segui-lo a negarem a si mesmo, tomarem a cruz e identificarem-se com a sua comunidade. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo, tá? Então, ainda dentro dessa questão do conceito, nós podemos então resumir dizendo o seguinte: evangelizar exige a presença do cristão, o exemplo sem palavras, e também a articulação clara sobre a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo, convidando o ouvinte a arrepender-se e a crer, tá? Então preste atenção, o nosso testemunho é importante? É, mas o nosso testemunho não é o Evangelho. Tá? O Evangelho é a obra redentora de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ainda que a nossa vida seja defeituosa, ainda que de repente você pense assim, puxa, eu não sou tão perfeito como eu deveria de fato ser, eu não sou tão parecida com Cristo como eu deveria ser, isso não quer dizer que a mensagem do Evangelho é ineficaz, porque a eficácia da palavra de Deus não está no nosso testemunho, mas naquilo que de fato a palavra de Deus é. O testemunho, então, serve simplesmente para confirmar. Ou seja, você vai dizer, olha, eu era um pecador e Cristo me transformou. Eu não tinha paz, mas Cristo me deu paz. Eu não tinha o perdão dos meus pecados, mas em Cristo eu tenho o perdão dos meus pecados. Tá? Mas o nosso testemunho, a nossa vida, aquilo que nós expressamos então como crentes, né, como cristãos, não é o Evangelho. O Evangelho diz respeito a uma pessoa, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, diante disso, nós podemos começar a mencionar quem são as pessoas, então, quem são as pessoas que nós vamos evangelizar. Travou aqui de novo. Travou aqui, Mateus, de novo. Parou aqui. Ok, isso. Então, vamos lá. Quem são as pessoas que nós precisamos evangelizar? Primeiro aspecto aí que a gente precisa ver é exatamente isso. Este ser humano é um ser humano criado por Deus. Você vai encontrar, por exemplo, o Salmo de número 8, os versos de 4 a 9, se você quiser anotar. Ele diz assim, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-os, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, a primeira coisa que a gente precisa mencionar é isso. O homem que nós evangelizamos, né, um homem aqui eu estou tomando o aspecto geral, né, incluindo homem e mulher, mas o homem que nós evangelizamos é este homem, então, criado por Deus. Ele carrega a imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, ele é um ser importante à vista de Deus. Ele deve, então, ser considerado. Ele deve ser, então, alguém que seja alvo, então, do nosso evangelismo. Então isso é importante, né, nós compreendermos esse fato, né, de que o homem é um ser criado por Deus. Embora ele esteja no estado de pecado, isso não tira totalmente o fato de que ele é a imagem e semelhança de Deus. Tá? A gente precisa ter essa compreensão clara. Além disso, então, nós podemos mencionar que o homem é um ser religioso.
Então percebam, embora o homem, né, esteja afastado do Deus vivo e verdadeiro, isso não quer dizer que ele não pratica religião. Né? Ele pratica outras religiões, ele pratica a sua própria religião, ele tem os seus cultos, ele tem as suas liturgias, ele tem os seus ídolos, porque dentro de si o homem carrega então aquilo que Calvino vai chamar de senso da divindade, ou semente da religião. É por isso que se você for aí nos lugares mais longínquos aí, né, do mundo, se você for para as tribos mais afastadas da civilidade, né, da sociedade moderna, você vai encontrar lá algum tipo de culto religioso. Seja para atrair os espíritos bons, seja para afastar os espíritos maus, você vai encontrar algum tipo de ritual de passagem, onde um menino ali, com uma certa idade, ele vai passar por um ritual, e a partir daquele ritual, então, ele se torna um homem, e aí, então, ele passa por uma outra fase já de maturidade. Então, todos os países e todos os lugares você vai encontrar isso daí. Lembra quando Paulo chega lá em Atos capítulo 17, salvo engano, né? Quando ele se encontra ali, então, daquele Areópago, né? E ele está vendo ali o quê? Um monte de deuses, né? Vários, inúmeros deuses, né? E ele encontra um deles, né? Que era o Deus desconhecido. Então, possivelmente ali o evangelho talvez nunca tenha chegado, né? Talvez Paulo seja o primeiro a apresentar o evangelho ali. Mas você vê que as pessoas tinham religião, né? Tem um livro muito interessante que depois vale a pena você ler, né? É um livro do Don Richardson, chamado O Fator Melquisedeque. É um livro um pouco antigo, né? Eu não vou falar a data do livro, porque vocês não vão descobrir a minha idade, né? Mas é um livro do século passado, né? E ele fala exatamente isso, de que ele, como missionário, em diversos países então que ele ia, ele encontrava ali religião. E melhor, né? O livro vai falar que nessas religiões, na maioria delas, você encontrava um sentido do evangelho. Né? Você encontrava um fio que apontava exatamente para o evangelho. Né? E ele conta, por exemplo, no livro, uma tribo, então, que ele foi, né? E essa tribo, então, eles tinham exatamente a ideia de que existia alguém que precisava pagar pelo pecado dos outros. Aquela tribo nunca tinha ouvido o evangelho, mas existia naquela tribo, então, esse conceito. Alguém puro, santo, precisa pagar pelos nossos pecados. E aí, então, eles tinham lá um animal. Naquela tribo era um porco, né? Não era um cordeiro como o nosso, mas era o porco, então, que era sacrificado pelo pecado dos demais. E aí Don Richardson fala exatamente sobre isso, né? De que ali, então, você conseguiria encaixar a mensagem do Evangelho, tá? Então, veja que o homem, ele é um ser religioso, não se engane com isso, tá? Não se engane com isso. Quando você for evangelizar alguém, quando você for falar do amor de Deus para alguém, essa pessoa não é neutra no que diz respeito à religião. Ela tem conceitos, ela tem coisas na cabeça dela que ela pensa sobre a religião, sobre Deus, sobre a vida após a morte, sobre a eternidade. Tudo isso, então, você precisa considerar para que você então possa entender quais os conceitos que essa pessoa tem a respeito dessas coisas. Até mesmo quando a gente for conversar com elas, é interessante, antes da gente apresentar a mensagem do Evangelho, você fazer perguntas para essa pessoa. Olha, o que você entende sobre o céu? O que você entende sobre o inferno? O que você entende sobre a vida eterna? Ou você já leu a Bíblia alguma vez? O que você entende sobre a Bíblia? Quais os conceitos que você tem a respeito de Deus? Qual o conceito que você tem a respeito de Cristo? Você vai ver que muitas vezes essas pessoas trazem dentro de si esses conceitos religiosos, e embora ela não pratique nenhum tipo de religião, você vai perceber que ela tem de fato sim uma religião da qual ela segue, né? Então é isso que a gente precisa mencionar. Uma outra coisa que nós precisamos compreender é que o homem, ele possui conhecimento de Deus. Veja lá, eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 1 e deixasse aberto aí a partir do verso de número 18.
Esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, não, fulano não tem conhecimento de Deus, eles não sabem quem são Deus. Você já ouviu aquela história, né? Fulano faz isso por ignorância. Ele não tem conhecimento das coisas, ele não sabe quem Deus é, por isso que ele faz isso, tá? Mas veja o que Paulo vai dizer para nós, veja o que a Bíblia vai dizer para nós a respeito então desse conceito de que o homem tem um conhecimento de Deus. O verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que ele diz aí? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem e homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mais adiante, no capítulo 2, Paulo vai dizer que o homem, mesmo o homem sem Deus, ele tem gravado a lei no seu coração. E ele sabe distinguir entre o bem e o mal. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, no capítulo 1, é que o homem, tendo o conhecimento de Deus, ele o rejeita. Ele se coloca como sábio, a sua mente se torna cauterizada, o seu coração se torna insensato e duro. Então percebam como isso é importante quando nós pensamos na evangelização. O homem sem Deus, ele está em rebeldia contra Deus. Ele está obscurecido no seu entendimento. Basta que o homem abra a janela da sua casa, basta que ele abra a porta da sua casa e ele se depare com tudo aquilo que Deus criou. Então, ele vê Deus, embora Deus não esteja na natureza, mas ele vê a obra de Deus todos os dias que ele acorda. Ele se depara com o mundo de Deus. É igual como se você alugasse uma casa e o proprietário da casa resolvesse, então, colocar em toda a casa, em cada centímetro daquela casa, uma foto dele. Imagina, você morando de aluguel nessa casa e você vendo o proprietário em cada centímetro da casa, dizendo assim: essa casa é minha. Você está morando aí de aluguel, mas a casa é minha. Então você abre a geladeira, você vê lá a foto do indivíduo. Você vai para o banheiro, está a foto do indivíduo lá em todo o banheiro. Você vai dormir, deita na cama, você vê o quadro do indivíduo no teto do seu quarto. Você vai então para a sala assistir uma TV, você vê lá a foto do indivíduo, dono do imóvel. Então, onde você for na casa alugada, você vai ver que aquela casa não é sua, aquela casa pertence a uma outra pessoa. Eu estou dizendo isso para simular exatamente o que acontece conosco. Nós moramos numa casa onde Deus é o proprietário. Onde você for, você vai ver Deus, né? Você abre a janela, você vê a natureza, você vê as obras, você desfruta da chuva, você desfruta do sol, você desfruta das paisagens, você vê as aves, você vê todas as coisas criadas. Deus então está dizendo: você está morando no lugar que é meu. Tudo que existe nesse mundo aponta então para mim, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Então notem, irmãos, que isso deve nos fazer pensar exatamente nas pessoas que nós lidamos dia após dia. Embora por um lado Paulo diga que o homem é religioso, né? Eu acabei de mencionar isso, sobre o senso da divindade, isso não quer dizer que o homem está buscando o Deus verdadeiro. Ele muitas vezes está buscando exatamente os falsos deuses, né? Ele está buscando os deuses que mais lhe atraem. Ele está buscando então mais os seus prazeres, exatamente para substituir esse Deus verdadeiro. Então veja que o homem está o tempo inteiro tentando apagar a imagem de Deus. Assim como aquele inquilino que mora naquela casa, né? Que vê a foto do proprietário o tempo todo. Ele vai fazer de tudo para tentar, de alguma maneira,
ter a sensação de que aquela casa, na verdade, não é daquele indivíduo, mas dele. E isso é algo impossível. E é isso que o homem tenta o tempo inteiro. Por isso que você vê aí, por exemplo, as descobertas da ciência, alguns cientistas dizendo, olha, está vendo, nós não precisamos de Deus. Você vai nas escolas, nas faculdades, a ideia de Deus tem que ser apagada de qualquer maneira. Você vai então ser confrontado com o materialismo, onde as pessoas vão dizer, olha, você não precisa de Deus, o que você precisa mesmo é de um bom carro, de uma boa casa, você precisa curtir a sua vida. É por isso que você vai ver pessoas nesse período do carnaval dizendo, vamos curtir, a vida é aqui e agora, não fica pensando no futuro, não fica pensando sobre a eternidade, vamos curtir o aqui e agora. Essa ideia de Deus deve ser banalizada, deve ser jogada para fora. Nós podemos então resolver os nossos problemas. Então o homem está o tempo inteiro tentando tirar Deus do seu próprio, da sua própria propriedade, né? Que é aquilo tudo que ele criou. Além disso, então, o que nós precisamos mencionar, quando nós pensamos na evangelização, é de que o homem é um ser escravizado. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 3. Tá? Eu queria que alguém abrisse para mim, por gentileza. Efésios 2, os versos de 1 a 3. Quem achou, pode ler. Isso, tá? Então veja que Paulo menciona que nós estávamos mortos, nós andávamos no curso do mundo, nós fazíamos então a nossa própria vontade. Ele diz, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, dos nossos pensamentos, e ele vai dizer também que nós andávamos segundo a potestade do ar. Então o homem é morto, escravo do mundo, do diabo e da sua própria vontade. E ele vai terminar no verso 3 dizendo, nós éramos por natureza, ou seja, nós já nascemos nessa condição e nós éramos então filhos da ira. Então notem, irmãos, que o evangelho se torna extremamente importante quando nós compreendemos o estado em que as pessoas estão. Embora pareça que as pessoas estão livres, fazendo o que elas querem, vivendo as suas próprias vidas, na verdade elas estão escravizadas, tá? E é isso então, é por isso então a importância do evangelho para essas pessoas, tá? Deixa eu caminhar um pouquinho aqui mais rápido. Além disso, então, nós já mencionamos sobre isso, né? O homem é alguém que está em rebeldia contra Deus. Então, quando você for evangelizar aquele seu amigo que não é crente, você pode ter certeza, o não você já tem, né? Ele não está ali de bom grado querendo te ouvir. Ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Deus precisa, então, tirar essa rebeldia do coração dele. Deus precisa abrir o coração. Então, por isso que é importante nós orarmos. Então, quando você for evangelizar e alguém bater a porta na sua cara, não fique triste por isso. Ele está em rebeldia, não é contra você, mas ele está em rebeldia, em primeiro lugar, contra Deus. Ele não quer ouvir nada a respeito de Deus, tá? E isso, então, é extremamente importante na nossa compreensão, tá? Além disso, então, como é que nós podemos, então, evangelizar as pessoas do nosso tempo, tá? Primeiramente, então, nós podemos mencionar que é conhecendo a necessidade real do ser humano. Veja que eu coloquei a necessidade real. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Os nossos filhos, eles querem muitas coisas, não é? Eles falam de muitas coisas que eles desejam. Mas o pai e a mãe sabem quais são as necessidades reais dos nossos filhos, né? Nós sabemos de fato o que vai no coração dele. Então é importante nós compreendermos a necessidade real do ser humano para que nós não sejamos agentes de engano. Porque às vezes, irmãos, nós apresentamos o Evangelho, vou falar um pouquinho disso mais adiante, às vezes nós apresentamos o Evangelho para as pessoas tentando suprir uma necessidade superficial. Às vezes a gente apresenta o Evangelho simplesmente como uma solução de cura
para as questões emocionais daquela pessoa. Não estou dizendo que o evangelho não pode fazer isso. Às vezes nós podemos apresentar o evangelho simplesmente como uma proposta de melhoria de vida. Olha, você é pobre, mas se você virar crente, você vai ficar rico. Né? Ou às vezes a gente apresenta o evangelho simplesmente como uma proposta de solução dos problemas. Olha, você está passando por esse problema, mas se você virar crente, os problemas vão embora. Olha, se você se tornar crente, Deus vai curar a sua doença. Olha, se você se tornar crente agora, Deus vai arrumar um marido para você. Cadê o glória? Aí a gente vai oferecendo alternativas para as pessoas sem que de fato sejam as alternativas, sem que seja a alternativa real. Então, diante disso, qual é a real necessidade que a pessoa tem? A real necessidade do que a pessoa precisa, né? A sua real necessidade é de fato compreender que ela é uma pecadora e que ela precisa da graça de Deus. Irmãos, se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser tornar aquela pessoa rica, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Deus quiser arrumar um marido, uma esposa para aquele indivíduo depois que ele se tornar crente, eu não duvido que isso possa acontecer. Mas a real necessidade daquele indivíduo não são essas coisas, mas é de que ele se arrependa dos seus pecados e ele creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Além disso, então, nós precisamos compreender, conhecer as demandas do nosso tempo, tá? Então veja que Spurgeon, ele afirmou certa vez a necessidade de termos uma Bíblia em uma das nossas mãos e um jornal na outra, né? Tinha inclusive um colega que tinha um site que era exatamente isso, né? Ele falava sobre a Bíblia, o jornal e a caneta, né? Ou seja, você vê as notícias atuais, você se atualiza no mundo do que está acontecendo e você então sabe exatamente quais são as necessidades do mundo atual, o que está acontecendo ao nosso redor, do que as pessoas estão falando, exatamente para que nós possamos apresentar as verdades bíblicas contextualizadas à nossa realidade. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa dar as respostas daquilo que as pessoas estão perguntando no nosso mundo atual. Não é à toa, irmãos, que muitas vezes nós somos acusados de sermos assim meio que estranhos, né? Porque às vezes nós estamos falando de coisas que as pessoas, na verdade, nem estão perguntando sobre essas coisas. Às vezes as nossas mensagens nem são muito atualizadas no que diz respeito ao contexto em que nós vivemos. Então nós precisamos conhecer as demandas do nosso tempo, né? Falando de maneira mais objetiva, mais particular, nós precisamos conhecer as necessidades, ou nós precisamos conhecer as demandas das pessoas que nós estamos evangelizando. Por que elas estão passando por isso? Ou talvez quais as tribulações que ela está passando? Quais são os pensamentos que aquela pessoa está fomentando, né? No seu coração, para que a gente possa, então, de maneira coerente, apresentar as verdades do Evangelho, né? Mostrar para essas pessoas, inclusive, que a única solução, então, para essas respostas que elas estão buscando é, de fato, o Senhor Jesus Cristo, né? É o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos conhecer as demandas do nosso tempo, tá? Além disso, então, nós precisamos pregar a verdade de maneira clara e objetiva. 1 Pedro 3, o verso de número 15, vai dizer assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então veja aí pelo menos 3 coisas, né? Primeiramente, a gente poderia falar a questão dessa verdade que Pedro menciona aí, né? Então nós precisamos compreender essa questão, né? Que ele diz aí que nós precisamos da razão da esperança que há em nós. Então veja que as pessoas estão aí nesse mundo de verdades, de incertezas, onde cada um então tem a sua verdade. Então cabe a nós compreendermos e entendermos qual é a verdade. Preparados para responder a respeito dessas coisas. A segunda coisa que a gente pode mencionar é exatamente sobre isso, sobre a clareza da mensagem. Nós precisamos ser
claros naquilo que nós estamos dizendo. E às vezes, irmãos, nós vamos entrar em assuntos difíceis, né? Às vezes você vai ter que responder a coisas que as pessoas te perguntam que são difíceis. Por exemplo, se alguém te perguntar hoje, né? Olha, quer dizer então que se eu não crer em Jesus, quer dizer que eu estou condenado? A resposta tem que ser, olha, eu vou ter que te dizer que é isso mesmo. Se você não crer em Jesus como único e suficiente Salvador, o seu destino é a perdição eterna, né? Talvez você não queira usar a palavra inferno, né? Mas você pode dizer, olha, você está condenado, né? a viver eternamente separado de Deus, em um lugar de tormento, né? Às vezes nós vamos ter que chegar ao ponto de ter que dizer claramente a essas pessoas a respeito disso, né? Então veja, não é aquela história que às vezes a gente quer fugir, né, desses assuntos, porque às vezes as pessoas perguntam e a gente fica ali meio em cima do muro, sem com medo de responder, ou às vezes está com medo de perder o ouvinte. Mas aqui então o que Pedro está dizendo é, você precisa estar preparado para dar razão a respeito então da sua esperança, tá? Além disso, nós precisamos ser objetivos na nossa mensagem, né? Nós precisamos ser objetivos. O nosso intuito, irmãos, e nós precisamos ser sábios a respeito disso, o nosso intuito é levar o nosso evangelismo àquilo que realmente importa. Qual é a mensagem real do evangelismo? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele oferece a vida eterna. Você é um pecador, você precisa da graça de Cristo. Embora a gente não precise ir diretamente a esse ponto, mas nós não podemos perder o foco. Porque às vezes você vai lidar com pessoas que vão, às vezes, falar mal da igreja, falar mal do pastor, elas vão levantar todo tipo de suspeita contra a igreja, contra as pessoas. E aí, então, isso às vezes vai ludibriando e vai tornando o assunto meio cansativo, né? E às vezes você para assim, rapaz, quer saber, eu não vou evangelizar essa pessoa não, tá muito chato isso daí, essa pessoa fala muito mal da igreja, e às vezes nós entramos nessas discussões sem fim, e o ponto e o objetivo pelo qual nós estamos ali muitas vezes é esquecido. Então nós precisamos ter sabedoria para quando nós percebermos essas coisas acontecendo, nós não perdermos o foco, o objetivo da mensagem que nós estamos ali então para anunciar, que é de fato a mensagem do Evangelho. Além disso, então, nós podemos mencionar que nós precisamos pregar apologeticamente, né? É uma palavra difícil, né? Uma pregação apologética é aquela defesa, então, da nossa fé. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar brigando por religião, tá, gente? Quando eu falo de pregar apologeticamente, é no intuito, então, de mostrar, de refutar aquilo que a pessoa está dizendo para nós, de maneira que ela possa, então, se aproximar mais do Evangelho. Para que ela possa, então, se aproximar mais das verdades de Cristo. E não que a gente fique debatendo, discutindo a respeito de religião. Então, nós voltamos ao ponto anterior, né? Nós precisamos, então, de uma compreensão clara da Escritura. Nós precisamos saber, de fato, aquilo que nós cremos. Porque, às vezes, a gente faz uma profissão de fé, mas a gente, às vezes, não acredita, de fato, naquilo que nós estamos professando, né? Ou, às vezes, a gente nem sabe, de fato, os desdobramentos dessas doutrinas que nós professamos, né? Por isso, então, a importância de nós compreendermos bem as doutrinas bíblicas, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que nós não devemos esconder o preço do discipulado. Jesus, então, falou isso diversas vezes. Por exemplo, em Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 24 a 25, ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então nós não podemos, irmãos, esconder o preço do discipulado. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, quer dizer então que se eu for crente, eu vou ter que parar de ir para o carnaval, é isso mesmo? Você vai dizer, é isso mesmo.
Quer dizer, então, que se eu me tornar crente, eu vou ter que parar de beber, de fumar, de me drogar? É isso mesmo. Quer dizer que se eu me tornar crente, eu vou ter que agora ser fiel só à minha esposa? Eu vou ter que parar de adulterar? É isso mesmo, você vai ter que parar de adulterar. Você vai ter que parar de fazer as coisas que você tem que fazer. Você vai ter que agora servir somente a Cristo. Existe um preço do discipulado. Quer dizer que se eu for crente, eu tenho que ir para a igreja todo domingo? Pelo menos no domingo você tem que ir. Você tem que estar lá, você tem que contribuir financeiramente pela igreja, você tem que aprender a amar os irmãos, você vai ter que servir a igreja. Existe um preço a ser pago. E nós muitas vezes vivemos, e ouvimos por aí um evangelho onde você pode ser evangélico e não tem problema nenhum, se você continuar com as mesmas práticas de prostituição. Não tem problema se você é crente e de repente sair no carnaval, e lá não tem problema, só são 4 dias, os outros dias você consegue continuar sendo crente. Não tem problema se você for crente e tiver 3 ou 4 esposas, ou 3 ou 4 maridos. Não tem problema se você for crente e você for alguém que sonega impostos, ou que passa a perna nos seus colegas. Então, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que você pode ser crente e, ao mesmo tempo, você pode ter uma prática mundana. Isso não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas não é isso que nós estamos mencionando aqui. Existe, de fato, um preço a ser pago a todo aquele que deseja ser um discípulo de Cristo. Você queria falar, Macris? Isso. Uhum. Isso. Exatamente. Você pode ser um jogador de futebol famoso com a faixa escrita Jesus e não tem problema nenhum, se você tiver envolvimentos, no mínimo, suspeitos, Não tem problema nenhum. Basta que você coloque uma faixa Jesus assim na apresentação lá do time, que está tudo ok, A gente acha que a gente está lidando com um crente, quando na verdade não é isso que está acontecendo, tá? Sim. Ele vai ligar ali, Ivana. Só um minutinho. Pronto, Matheus? Pode ir. Não, a minha dúvida... Tá, não. A minha dúvida é... No início, o senhor disse que evangelizar, a gente não espera resultado. A gente fala de Jesus, fala da morte, da ressurreição, que nós somos pecadores, que Deus tem uma história, com a redenção, com o nascimento, com a morte de Jesus. Já o discipulado é o contrário, a gente investe no resultado. Então, toda vez que uma pessoa que está sendo evangelizada nos faz esses questionamentos, ela também tem que estar, nós e ela também, nós temos que estar com isso em mente, que não adianta, embora a gente vai dizer, olha, realmente não pode adulterar, não pode matar, isso tudo bem, mas ela vai aprender isso na vivência e no andar com Cristo. Isso. No discipulado. Não é, então, ela já foi evangelizada, ela já aceitou, nós já temos um resultado positivo, e a partir daí é que será feito o discipulado. O meu ponto ainda é na evangelização. O meu ponto é unicamente o seguinte, Eu não discordo do que a senhora está mencionando, mas o meu ponto aqui é simplesmente o seguinte. Às vezes, quando nós evangelizamos as pessoas, no intuito de ganhá-las para Cristo, nós tendemos a esconder o preço do discipulado. É aquilo que a Macris aqui mencionou e que às vezes a gente vê no evangelicalismo de modo geral. Então as pessoas às vezes falam assim, venha para Cristo e você terá tudo do bom e do melhor. Venha para Cristo que você vai ser curado. Venha para Cristo que você vai receber em dobro. Venha para Cristo que Ele vai te dar toda a prosperidade necessária. Olha, venha para Cristo, mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente mudar de vida. Então, às vezes, no intuito de nós evangelizarmos as pessoas para que elas recebam a Cristo, nós acabamos escondendo um pouco essa questão do preço do discipulado.
discipulado. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse ponto, né? De que nós não podemos, ao evangelizar as pessoas, né, nós não podemos esconder delas que servir a Cristo tem um preço. Sim, nesse caso que o senhor colocou antes, esse evangelismo, entre aspas, de coach, na verdade é uma mentira, não é evangelismo. Sim, exatamente. Então, a gente tem que basear no evangelismo verdadeiro. O evangelismo verdadeiro pressupõe que você vai caminhar depois da decisão com esse evangelizado. Isso, exatamente. Né? Que vem o discipulado. A gente vê casos famosos, por exemplo, né, teve uma pessoa famosa, que eu não quero aqui citar o nome, né, ela disse que era uma convertida. Né, ela frequentou um tempo a igreja e depois voltou à velha vida que ela tinha, né? Então ela frequenta, né, boates, e aí vocês imaginam o que essa pessoa faz, né? E recentemente, perguntada para ela se ela continuava sendo evangélica, ela falou, sim, eu continuo sendo evangélica. Mas não, aí o repórter perguntou, mas não está distoante daquilo que você faz e da fé que você professa? A resposta dela foi, não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu tenho Jesus no meu coração, o que eu faço não importa, né? Não importa o que eu faço. Então, muitas vezes esse custo do discipulado que nós muitas vezes escondemos das pessoas, que de fato existe, né? Se nós queremos de fato servir a Cristo, nós teremos que pagar um preço, então, que a gente chama aqui de preço do discipulado, né? De deixar então a sua vida e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, então, nós precisamos dizer a essas pessoas que ainda há esperança, né? Paulo vai dizer, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo ainda vai dizer em Romanos 15, os versos 12 e 13. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então veja, nós precisamos então anunciar que, embora o Evangelho tenha um preço, né, nós precisamos apontar para o futuro, que o Evangelho não aponta só para esta vida, mas certamente para a vida futura. E por fim, então, ainda nesse contexto, né, nós precisamos pensar o seguinte, né, quando pensamos sobre esse tema, as pessoas que evangelizamos hoje, precisamos reafirmar a soberania de Deus na evangelização. Ao mesmo tempo, estarmos cientes de nossa responsabilidade como sal e luz do mundo, embaixadores de Cristo e ministros da reconciliação. Então, embora a gente acredite que Deus salva quem Ele quer, nós somos os instrumentos pelos quais Deus leva a palavra dele. E embora muitas vezes pareça que a nossa evangelização não gera nenhum resultado, a gente sempre confia na graça de Deus que vai realmente salvar todo aquele que Ele deseja, tá? Além disso, então, a gente pode fazer algumas considerações finais para nós encerrarmos hoje pela manhã. A primeira delas, então, é a missão da igreja é levar as boas novas aos perdidos. Eu vou falar um pouquinho disso também logo mais à noite, mas nós nos lembramos aqui exatamente das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Essa expressão que é traduzida para nós, pregar o evangelho, ela poderia ser traduzida como evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Né? Às vezes a gente tem essa ideia, não, Paulo está falando do seu ministério, né? A gente pensa em algo, digamos assim, mais formal, né? Mais apostólico, mas ele está usando essa palavra. Ai de mim se eu não evangelizar. Então nós precisamos compreender que a missão da igreja é essa, é anunciar
a palavra de Deus aos perdidos. Irmãos, eu já disse isso aqui outras vezes. Se existisse outra fórmula pela qual as pessoas conhecessem a verdade do Evangelho e elas fossem salvas, pode ter certeza que eu ia dizer para os irmãos. Eu ia atrás dessa fórmula. Se tivesse um comprimido, alguma coisa desse tipo. Mas a fórmula, o meio pelo qual Deus escolheu anunciar o seu Evangelho, foi por meio da sua igreja. Pessoas falhas, pessoas fracas, pessoas muitas vezes preguiçosas, pessoas às vezes que não compreendem essas verdades. É no meio desse tumulto, muitas vezes, que ronda a igreja, que Deus escolheu anunciar as boas novas do Evangelho. Ele não escolheu apenas um grupo de pessoas, Ele não capacita somente pessoas que Ele olha e diz, não, essa pessoa realmente é aquela que eu vou escolher, você está dispensado. Não, Ele escolheu a sua igreja e cada um de nós para que sejamos instrumentos dessa evangelização. É lógico que tem pessoas que têm mais facilidade. É lógico que tem pessoas que sentam ali, começam a consertar o carro, daqui a pouco está falando do amor de Deus para o mecânico. Mas nenhum de nós está isento de evangelizarmos as pessoas ao nosso redor. Nenhum de nós. Todos nós temos essa responsabilidade, então, de pregar o Evangelho. Além disso, então, nós precisamos não apenas compreender que nós não controlamos os resultados, mas nós precisamos suportar as oposições que surgirão contra a verdade. Elas podem ser leves, podem ser médias, mas elas podem ser graves. Talvez se você falar do amor de Deus no seu trabalho, talvez alguém não vai olhar bem mais para a sua cara, né? Talvez alguém não vai querer mudar até de repartição lá no seu trabalho porque descobriu que você é crente. Ou talvez não vai chamar você para o almoço, lá na hora do almoço, ou na festinha do trabalho, ou quando ele for comemorar o aniversário dele, talvez você não vai estar ali na lista de convidados dele porque você é crente e ele não vai com a cara de crente. Mas existem outros que sofrem tamanha oposição que eles podem, inclusive, ser mortos exatamente pela fé que eles professam. E a gente vê isso de vez em quando acontecendo, né? Na igreja perseguida, em países fechados, onde cristãos são mortos, são presos, né, por causa da sua fé. E a gente não pode temer isso, viu, irmãos? Especialmente nos dias em que nós vivemos. Nós não podemos abrir mão do Evangelho simplesmente porque a gente tem medo de ser perseguido por um grupo que vai dizer assim, olha, você está sendo homofóbico, olha, você está sendo misógino, né? Você está sendo isso, você está sendo aquilo, olha, você está dizendo que só Jesus salva. Não, olha, isso aí é preconceito. Né? Então nós precisamos suportar muitas vezes as oposições à verdade. Além disso, nós podemos mencionar que nós devemos resgatar a nossa identidade como arautos de Cristo. O que o arauto fazia? Ele anunciava, não é? Ele gritava, ele berrava, ele era o atalaia. Né? Ele estava numa torre, e quando ele percebia então que vinha um exército para tentar ali tomar a cidade, ele simplesmente tocava todo tipo de sirene, de todo tipo de sino. O que você imaginar, ele tocava para anunciar, olha, nós estamos sendo invadidos, tem alguém aqui que está querendo tomar a cidade. E nós muitas vezes nos calamos diante de situações que nós vemos. A gente simplesmente sai, vira as costas e deixa lá o negócio acontecer. E nós precisamos então nos tornar arautos do Senhor Jesus Cristo. Anunciar então as verdades do amor de Deus a todas essas pessoas. E por fim, irmãos, quando nós pensamos então na evangelização das pessoas que nós evangelizamos hoje, nós precisamos mencionar isso. O ser humano precisa da mesma coisa que os nossos antepassados precisaram no século passado, no século retrasado, desde a criação de Adão e Eva, desde que Adão e Eva então pecaram. Se você ler lá Gênesis capítulo 3, você vai ver que eles precisavam de quê? De um redentor. Gênesis 3,15. Deus anunciou para eles, eu vou mandar um redentor. O Redentor vai pisar a cabeça da serpente e ele vai ter o seu calcanhar ferido. E de lá para cá, pessoal, não mudou.
O homem tem a mesma necessidade. Talvez eles mudaram a maneira como eles estão, como é que eu posso dizer, né? Manifestando essa necessidade que é real. Às vezes pelo materialismo, às vezes pela ciência, às vezes pelo secularismo, às vezes por tantas outras manifestações que eles têm, mas no final das contas, todo ser humano ele tem essa real necessidade do Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido essa frase, não é? Eu já ouvi diversas vezes. O homem tem um vazio tão grande dentro de si que somente um Deus grande pode preenchê-lo. Por mais que ele tenha riquezas, por mais que ele tenha bens, por mais que ele tenha sucesso, ele não vai ter a sua alma preenchida, porque a sua alma só pode ser preenchida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós então entendemos qual é a real necessidade das pessoas que nós evangelizamos hoje, o nosso anúncio então vai ser a respeito então da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos tempo aí para algumas perguntas, algumas rápidas considerações, se os irmãos tiverem. Se os irmãos não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma consideração, nós podemos então encerrar a nossa escola dominical nessa manhã. Jean, faz a gentileza de chamar as meninas lá embaixo. Ariston. A minha pergunta, pastor, é sobre a pessoa a quem devemos evangelizar. Para mim, e creio que para os irmãos também, é claro que nós deve estar no nosso alvo de evangelização as pessoas do islamismo, hinduísmo, zoroastrismo, ateus, e essas pessoas porque elas não têm a Jesus Cristo. Alguns crentes precisam ser evangelizados de novo, viu? Ah, bom, é aí que vai entrar a minha pergunta mesmo. Então, essas aí a gente sabe que deve evangelizar porque elas não têm a Jesus como o único que é capaz de nos salvar e que veio para isso e fez a obra para isso. Agora, e essas pessoas, elas são poucas aqui no Brasil, na nossa realidade, que cruzam os nossos caminhos. Nós estamos cercados mesmo de católicos. Uhum. E aí a pergunta é, e aí, a gente deve ser alvo de evangelização o católico, que a gente pressupõe que ele também crê em Cristo, como nós cremos em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, na realidade, muitas pessoas da igreja evangélica que ela veio exatamente do catolicismo e ela ocorreu, a gente percebe a regeneração daquela pessoa depois disso. Ela já era católica há muitos anos, na vida adulta teve um encontro real com Cristo, ali ocorreu a regeneração, aquela pessoa aí passou a professar Cristo, e você vê uma diferença na vida. Antes, vê uma grande diferença, a pessoa procurando mais intimamente buscar a Deus e obedecer aos mandamentos, enfim, deve ser alvo, porque o meu colega de trabalho, a minha família, vai ter pessoas que são católicas, não são hinduístas, não são esses outros aí. É nesse sentido. Uma consideração antes de te responder, né, a você aí, Ariston. Eu estou seguindo um padre católico lá no YouTube, viu, gente? Não se escandalizem, não, porque ele é muito interessante, porque esse padre lá, ele dá aulas sobre o catecismo católico. Então, se você não sabia, o católico também ele tem um catecismo, tá? A gente fala, por exemplo, muito sobre as decisões do Supremo Concílio. A Igreja Católica também tem diversas decisões da Igreja Católica e que eles levam muito em consideração. Esse padre, né, é bem interessante porque ele é bem didático, né, no ensino dele. E ele fala muito a respeito dos pontos lá do catecismo, que fala exatamente sobre o que o nosso catecismo fala, sobre salvação, sobre a verdadeira igreja, sobre a pessoa da Trindade, sobre o inferno. Ele fala sobre a suficiência das Escrituras e por aí vai. Então é interessante esse padre lá, né? Uma vez eu consegui assim, assistir vários vídeos deles,
e eu espero ter uma oportunidade de também falar sobre isso aqui na nossa escola dominical. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a Igreja Católica, né, oficialmente, elas têm uma posição a respeito da Igreja Protestante. E esse padre, ele deixa bem claro qual é a posição da Igreja Católica em relação ao protestantismo. Tá? Então, veja bem, os católicos também pensam que nós precisamos ser evangelizados. Tá? Então, não pense que a gente precisa evangelizar apenas os católicos. Eles também acham que nós precisamos ser evangelizados. Então, só para os irmãos terem uma ideia, um dos vídeos que eu assisti a respeito da questão da salvação, quando eles mencionam lá que não existe salvação fora da igreja, tá? Então, veja bem, nós cremos também nisso, que não existe salvação fora da igreja. Mas a menção que eles fazem lá é que não existe salvação fora da igreja institucional. Nós não cremos que existe salvação fora da igreja institucional, ou seja, a pessoa só é salva se ela for membro de uma igreja. Pode ser que Deus salve uma pessoa que ele não vai ser membro da igreja. Tanto que existe aí o ladrão da cruz e tantos outros que muitas vezes não vão poder se tornar membros de uma igreja. Então, ou seja, nós não cremos que a pessoa só será salva se ela for membro da igreja. O catolicismo, ele afirma que só vai ser salvo quem for membro da igreja católica. Tá? E aí nesse vídeo é bem interessante que eles mencionam a questão do protestantismo. A pergunta que eles fazem é isso: e os protestantes? Eles vão ser salvos? E aí a resposta deles é: não, eles não vão ser salvos. Eles precisam voltar para a igreja mãe, eles precisam voltar para onde eles estavam, né? Para que, de fato, eles precisam se colocar novamente debaixo da igreja católica, do senhorio do Papa, para que eles possam ser salvos. Então, eu estou dizendo isso para os irmãos, né? Não é o tema de hoje, a gente pode tratar desse tema em outra ocasião, para os irmãos terem uma noção de que a coisa não é só daqui para lá. É de lá para cá também, né? Então, isso precisa ser considerado. Agora, o que a gente precisa considerar aí, Aristo, quando a gente pensa nessa questão da evangelização, né, você mencionou a evangelização de católicos, é exatamente levar essas pessoas à compreensão do evangelho. Será que essa pessoa, de fato, está entendendo o evangelho? Porque, às vezes, ela só está levando o nome de católico, né? Mas, às vezes, ela não compreende o evangelho. Talvez um ponto interessante para ser tratado é, por exemplo, a suficiência de Cristo na salvação. Porque a Igreja Católica, embora ela fale de Cristo, ela entende que existem outros meios de salvação, né? Purgatório, por exemplo, a pessoa pode ser salva, as obras elas precisam ser incluídas nisso daí. Então, não é somente Cristo, né? É Cristo e mais alguma coisa, né? Então, a teologia católica ela é pelagiana, né? Então, você precisa contribuir para que você seja salvo. Esse negócio de só Jesus salva, não é para eles. Então, é Jesus e mais alguma coisa. A própria autoridade da Escritura, então, é algo que pode ser mencionado. Então, para o católico, não é só a Escritura não é a única palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, mas existem outras coisas, né? Então, existe o próprio catecismo, as bulas papais, né? Tudo isso, então, vai sendo implementado dentro da visão católica sobre a suficiência das Escrituras. Conquanto, para nós, a Escritura é suficiente nos seus termos, para ele não é. Então, são esses pontos que às vezes são divergentes, que a gente precisa talvez clarificar melhor, né? Então, ok, eles creem em Jesus, mas vamos lá. Vamos explicar melhor isso daí. Porque o Adventismo também fala em Jesus. Mas se você for para a cristologia do Adventismo, você vai ter umas surpresas bem desagradáveis a respeito do que eles creem a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? Então, são essas coisas, né, que a gente precisa trabalhar melhor com eles para que eles mesmos cheguem à compreensão de que talvez eles ainda não compreenderam o evangelho de maneira correta. Assim como você encontra dentro do evangelicalismo muitas pessoas que mencionam a respeito de Jesus, mas se você fizer pergunta para alguns crentes, tá, é só Jesus, mas e aí, você acha que é Jesus e mais alguma coisa? Ele vai dizer, não, é Jesus, mas eu preciso fazer a minha parte.
Se eu não fizer a minha parte, aí não tem como ser salvo, né? Ou seja, ele acredita em Jesus, mas ele ainda precisa de um entendimento um pouco melhor a respeito da salvação pela graça, né? Embora ele fale de Jesus, o pensamento dele é pelagiano, semi-pelagiano, então ele acha que ele precisa cooperar com a salvação, porque se ele não cooperar com a salvação, né, ele pode perdê-la em algum momento. Então, são essas coisas que a gente vai ajudando e conduzindo essas pessoas na compreensão da verdade do Evangelho. Então, no final, o intuito é que essa pessoa tenha uma compreensão real do Evangelho e diga, não, realmente, eu estou me denominando como católico, mas a doutrina bíblica não está batendo. Né? Eu esqueci seu nome. Brenda. A base do catolicismo são outras coisas, né? Então, nós temos que olhar para eles com amor, porque, Sim. na realidade, a Bíblia, para eles, não é tão considerada, né, o catolicismo. Então, é isso. Tem, inclusive, enquanto chega ali no Ronaldo, tem um outro vídeo também desse padre, né? Está ele e outros, né? E eles têm um vídeo lá sobre Lutero. Quem era Lutero para eles? E é bem interessante você depois ver esse vídeo lá, se você quiser eu posso mandar para você. É bem interessante o que ele fala sobre Lutero, né? E basicamente o que ele diz que Lutero era o que eles chamam lá de superego, né? Que Lutero ele queria aparecer. Então, como ele queria aparecer, ele queria ser melhor do que todo mundo, então ele criou esse negócio de justificação pela fé. Em outras palavras, irmãos, o que esses padres lá estavam dizendo no vídeo, pelo menos, né, é que Lutero era meio doido. Né? E aí ele se mesmou com esse negócio de justificação pela fé e criou essa bagunça toda aí que a gente vê. É assim que eles tratam Lutero. Né? Tanto que vocês sabem que Lutero foi expurgado, né, da Igreja Católica. Né? Ele foi expurgado e todos aqueles que seguiram Lutero foram expurgados também. Então, deixa eu te dar uma notícia também boa. Né? Você, protestante, você foi expurgado da Igreja Católica. Né? Então, para eles, nós somos como o ramo que foi cortado. Então, o que o ramo cortado da árvore faz? Ele tem vida em si mesmo? Não. Então, para o católico, gente, nós estamos aqui se enganando. Porque nós não estamos ligados na videira verdadeira. A videira verdadeira é a Igreja Católica. Eles cortaram isso quando expurgaram Lutero da Igreja Católica. Então, nós somos um galho seco, dizendo que somos uma igreja. Essa é a visão que o catolicismo tem a respeito de nós. Então, veja, é uma via de mão dupla. Né? Se a gente, às vezes, tem restrições daqui para lá, eles também têm restrições de lá para cá. Tá? Por isso que eu falo que catolicismo não é protestantismo. Jesus é o nosso mediador, ele é o nosso sacerdote, ele é o caminho para Deus. E aí eles têm Maria para Jesus, para Deus. Maria para eles, Nossa Senhora, então acaba tomando esse ponto central que é esse. Isso. Isso é doutrina também, tá? Não pensa que é só um conceito filosófico, não. Tem doutrina. Porque se o fruto é bom, o que você imagina? A árvore é boa, não é? Se Jesus é o fruto, a mãe então é ótima. É isso. Se a manga é boa, é porque a mangueira, a árvore, ela é boa, né? Então, para que você tenha frutos bons, você precisa tratar da árvore. Então, se Jesus é um bom fruto, ele é divino, a mãe tem que ser divina também, gente. Então, isso é doutrina, tá? Doutrina católica. Então, não é simplesmente coisa que é elaborada da cabeça de qualquer um. São doutrinas que são consolidadas, são ensinos, é teologia que está sendo fundamentada e está sendo pregada. Então, quando eles falam sobre Maria como a mãe de Deus, não é simplesmente uma questão de respeito, como a gente às vezes vê no catolicismo popular, mas é uma questão doutrinária fundamental para eles. Tá? É só uma consideração, pastor, que eu ia falar, sobre essa questão que a gente fica pontuando muito, às vezes exaltando, né? Ah, no Brasil tem 90 e não sei quantos % de cristãos e tudo. E eu acho que a gente devia repensar, porque, na verdade,
a gente não tem essa porcentagem de evangélicos. A gente pode dizer que o Brasil é 90% evangelizado, cristianizado. A gente deveria mudar esse conceito, né? A gente tem acesso à palavra, à verdade. Ronaldo, ali para a gente finalizar, e eu já passo para a equipe de canto. Fala no microfone, Ronaldo, que aí sai lá na transmissão também. Sua voz é bonita mais ainda no microfone. A gente ouve muito aí, até de nós, crentes e presbiterianos, que existem católicos muito mais crentes do que nós e que nós vamos nos surpreender com eles, né? Lá na vida eterna, né? Primeiro que eu acho que a gente talvez não vá se surpreender, que talvez a gente eu não vou reconhecer a minha neguinha, a gente não vai reconhecer os nossos amigos ali, acho que não vai ter essa característica aqui. Mas eu ouço demais isso, sabe? E como pode, assim, uma pessoa declarar presbiteriano e, às vezes, crer nesse tipo de situação que um católico, né, com todos esses dogmas, com todo esse sincretismo que existe, achar que essas pessoas, dentro da nossa doutrina, que é a Bíblia, essas pessoas poderão ser salvas ou alcançadas verdadeiramente por Cristo, né? Eu vejo isso muito dentro da nossa igreja, né? Ronaldo, talvez, assim, só para a gente encerrar mesmo, talvez duas coisas, né, que justificariam esse tipo de pensamento. Talvez a primeira é que a gente não compreende bem a doutrina da salvação pela graça. É o que eu acabei de mencionar agora há pouco, né? Nós falamos muito sobre a graça, mas no final das contas a gente pensa que depende de nós, né? Então a gente pensa assim, não, se eu não fizer, se eu não colaborar, eu não vou ser salvo. Lógico, irmãos, eu não estou dizendo que o cristão, ou aquele que professa a Cristo, deve viver uma vida leviana. Não, o que se espera de alguém que confessa a Cristo é uma vida transformada, isso é óbvio. São os frutos que vão aparecer. Mas os frutos não são a causa da nossa salvação, mas são os resultados, né? Nós não somos salvos porque produzimos os frutos. Deixa eu formular melhor, né? Nós não produzimos frutos para sermos salvos, né? Então nós não produzimos obras para depois chegar diante de Deus e com a nossa listinha dizer, aqui Deus, o tanto de coisa que eu fiz. Não. Os frutos da nossa vida são resultados exatamente da nossa salvação. É por isso que se espera de um crente os frutos, né? Mas não é aquilo que vai salvá-lo. O que nos salva é a obra de Cristo. É isso que nos salva, tá? Deixa eu até dizer para os irmãos irem bem contentes para casa. Nem a fé é causa da nossa salvação. Nem a fé é causa da nossa salvação. Ela é um instrumento da nossa salvação, mas ela não é a causa. Ela não é a pedra da nossa salvação. A pedra da nossa salvação é a obra de Cristo. Porque a nossa fé, ela titubeia. E às vezes a fé vai embora. Eu quando era pastor do Gama, eu tinha uma senhora lá, da qual nós temos um carinho muito grande por toda a família, que ela tinha Alzheimer. Sempre foi crente, mas no final da vida, muita coisa ela não se lembrava mais. Ela tinha fé? Às vezes. Ela foi salva? Foi salva. Porque a fé dela não ficou operando o tempo todo. E a nossa fé muitas vezes pode ir lá para baixo, né? A nossa fé não está 100% o tempo todo. Então a fé não é a causa da nossa salvação, mas a obra de Cristo. E talvez a segunda coisa, Ronaldo, é que as pessoas não compreendem bem o que é o catolicismo, né? Então o catolicismo ele tem uma doutrina, ele tem um sistema de doutrinas, ele tem todo um arcabouço teológico que eu acabei de mencionar algum deles aqui, né? Então, quando você, de fato, estuda a doutrina católica, você vai para os catecismos, você vai para as resoluções dos concílios católicos, você vai perceber que a coisa não é tão simples assim, tá? Então, de repente, se você quer conhecer, vai ali, não precisa dizer que você é crente, vai lá na Paulus ali e fala, eu quero um catecismo aí, eu quero comprar o catecismo. E vai ler o catecismo.
para você ver as resoluções que estão lá. Né? Ou vai, se você mora na Asa Norte, vai ali no Apostólico Litúrgico, né, ali no setor de Rádio TV Norte, tem uma livraria católica lá. Vai lá e pede e compra lá o Catecismo Católico. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, às vezes, há pessoas que falam isso é porque não conhecem, talvez, bem o que é o catolicismo romano. Né? Então, seria interessante ter uma compreensão melhor disso, né? Uma compreensão mais apurada a respeito disso. Porque se a gente vai simplesmente pelas questões subjetivas, a gente pode abrir, então, para outras pessoas também. Muitos adventistas sinceros, muitos kardecistas também muito sinceros. Você pode ir para outras religiões também, pessoas que mostram um comportamento moral exemplar, mas não estão na religião, que vamos dizer assim, que de fato entende que Cristo é o único Salvador. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Para a gente não cair no engano e acharmos que estamos fazendo uma coisa boa, quando na verdade nós estamos negando aquilo que nós cremos. Né? Então, talvez no final das contas a gente está dizendo que a obra salva. Né? No final das contas é isso. Então não basta Cristo, você pode fazer a tua obra que vai dar certo.